Você vai aprender agora para levar aí dentro da sua cabeça algumas fórmulas que tu tem que ter na sua mente, tá? Se tu tiver essas fórmulas na tua mente para a prova, você vai tirar uma nota melhor. A gente tem que fazer esse esforço aí de conseguir memorizar elas. Eu selecionei, tá? Eu contei aí ao longo das provas antigas o que mais aparece. O que o Enem mais cobra de fórmula na prova. Porque tu sabe que o Enem não tem formulário. Se tu tiver essa fórmula, às vezes responde a questão na hora, chega na alternativa, uma questãozinha a mais, e mais uma com essas formulazinhas que eu selecionei pra ti. Vamos ver então? Fica no vídeo pra ver esses truques. Então, ó, primeira fórmula que tu tem que levar na sua mente é essa daqui, ó. P igual a N fatorial. É uma fórmula tão pequenininha, né? Esse P aqui é de permutação, que do português significa trocar as coisas de lugar. Então, se eu tenho dois objetos, o meu N é 2, aí eu vou ter 2 fatorial. 2 fatorial é 2, tem um vídeo aqui nesse canal sobre fatorial, e é por isso que se eu tenho dois objetos, eu só tenho duas maneiras de botar eles em ordem, assim ou assim. Se for com 3, é 3 fatorial, que dá 6 e assim por diante. Leva essa fórmula. O número de maneiras que tu pode mudar uma fila é N fatorial, é só usar o fatorial. Agora, se tiver elementos indistinguíveis, elementos repetidos, você tem que usar essa fórmula. Essa é a permutação com repetição. Olha só, o N foi parar lá em cima e agora tem um amigo aqui que a gente chama de alfa. Um alfa fatorial embaixo. Vamos supor que tu quer mudar de ordem as letras da palavra baixar. Tem dois elementos que são indistinguíveis aqui, ó, o A e o A. Então, ali em cima ia ser o 6 fatorial, mas embaixo tu vai ter que colocar um 2 fatorial, que são as repetições. Mas, Lucas, e se tivesse outro R? Vamos supor que a palavra aqui, ó, acabei de inventar essa palavra, é essa, com 2 R, baixar. Aí você tem que dividir por 2, terminar a conta e depois dividir por 2 de novo. Aí é 2 etapas, tá? Tu não vai dividir por 4 fatorial, tá? Porque é 2 e 2. Não, você divide pelo 2 fatorial, termina a conta bonitinho e resolve de novo. Pega o resultado e divide por 2 fatorial uma segunda vez. Tranquilo? Ótimo. Essa fórmula aqui, eu tenho certeza que é a fórmula que mais apareceu no sentido assim de, pô, se tu sabe essa fórmula, tu resolve a questão, se tu não sabe, tu não resolve. Essa daqui é a nossa grande campeã, tá? N fatorial sobre P fatorial, N menos P fatorial. É a fórmula da combinação. Combinação é um nome meio contra-intuitivo, porque os problemas contextualizados dos textos do Enem geralmente provocam um problema da escolha. Ah, você tem que escolher 3 funcionários entre 10 candidatos. Você tem que escolher 3 cartas entre as 52 do baralho, tá? É essa fórmula. O problema da escolha é a fórmula de combinação, onde N vai ser o número de possibilidades que tu tem, é o número grande do texto, e P é quantos tu vai pegar. Cuidado que os dois começam com P. P é quantos tu vai escolher, tá? Então, macete importante para ti, tá? Em todas as questões da história do Enem, em suas resoluções, todas, o N era maior do que o P. O que é um truque muito bom, porque daí tu sabe que o maior número vai no N, o menor vai no P, tá? Tem um motivo para isso, não foi por coincidência, que não pode dar negativo aqui, né? Não tem fatorial negativo. Mais uma vez, veja o vídeo de fatorial aqui nosso do canal. Tem vídeo de combinação também. Tem um cara muito parecido com a combinação, o irmãozinho dele, que é o arranjo. Olha só as duas fórmulas. Se tu memorizar uma, tu lembra da outra, né? Se tu memorizar uma, tu vai lembrar da outra, é bem parecido. Só sumiu esse P aqui embaixo. O arranjo é quando você quer escolher também, mas a ordem das suas escolhas importam. Ah, então se eu fizer o buquê nessa sequência, significa alguma coisa. Se eu fizer o buquê de flores nessa outra sequência, significa outra coisa. Se a ordem das minhas escolhas importa, então o número no resultado final que tu tem é através dessa fórmula aqui. Bem mais raro do que aquela ali, mas pode aparecer também. Então tá, já tem uma coleçãozinha aqui de fórmula para ti. Vamos ver mais umas? Olha só. Agora, mudando um pouco de assunto, a gente vai para as fórmulas que mais caem selecionadas para ti. Fica aí no vídeo para descobrir, então, sobre área, sobre geometria, tá? Essa daqui é a fórmula da área de um quadrado, ou de um retângulo, ou de um paralelogramo, tá? Essas 3 figuras respeitam a mesma fórmula. Base vezes altura. É tranquilo, é só multiplicar uma dimensão com a outra para você lembrar aí para usar na fórmula, aparece bastante. Essa daqui é uma diagonal vezes a outra dividido por 2. Ela serve para 2 figuras geométricas diferentes, tá? O losango, que é esse bonitinho, que tem os 4 lados iguais. Acho importante frisar isso, porque já teve uma questão que cobrava apenas o nome da figura, e era o losango. Então, o losango é a figura assim, que parece um diamante e tem 4 lados iguais.
e da pipa. Sim, pipa é o nome de uma forma geométrica também, meio esquecida, mas é. A pipa é esse daqui. A propriedade da pipa é que as diagonais dela formam uma cruz, ou seja, são perpendiculares. Nesse caso e nesse caso, D vezes D dividido por 2, onde D é a medida de cada diagonal. Ah, professor, mas por que maiúsculo e minúsculo? Porque uma diagonal é maior que a outra, usualmente. Mas se tu errar, não faz diferença, porque a ordem dos fatores não altera o resultado e tá tranquilo. E por último, a área do triângulo, sempre tradicional, aparece, né? Não dá para sair da prova do Enem sem usar essa fórmula pelo menos uma vez. Base vezes altura dividido por 2, tá ótimo. Vamos para o círculo agora? Olha só. Agora, para a área do círculo, vai ser πr ao quadrado. E aí eu te alerto, por favor, você tem que fazer o raio, que é o r, ao quadrado primeiro, tá? Erro super comum, pegar o valor de π, que vai estar lá no enunciado, nas últimas provas ele sempre deu o valor de π, ou como 3, prova passada foi bastante no 3. Então, você substitui o valor de π que está no enunciado, 3,14 ou 3, o que for. Mas você não sai multiplicando pelo raio. Você primeiro faz o raio ao quadrado, é primeiro o raio ao quadrado para depois multiplicar do π. Por que eu te alerto tanto com isso daí? É porque tem sempre alternativa para quem fizer o contrário, para quem não respeitar a potência primeiro. Sempre tem alternativa calculada para isso, tá? Então, primeiro a potência, depois tu multiplica por π. Tranquilo? Agora, queria trazer para você também, tradicionalmente, uma fórmula conhecida como o Teorema de Pitágoras. Certifique-se de que você lembra do Teorema de Pitágoras. Diferente dessas formas de geometria que eu te passei, ela não é para área, ela é para medidas. Então, se eu tenho um triângulo retângulo e eu tenho dois lados dele, aqui pode ser qualquer número, aqui pode ser um 4 e um 3, você pode usar o Teorema de Pitágoras, colocando o 3 aqui e o 4 aqui para descobrir o tamanho da rampa. Vira uma equaçãozinha, tu resolve, aqui no caso ia dar 5. Então pronto, o Teorema de Pitágoras é para achar a medida faltante. Tem que saber também para a prova. Agora eu vou sair da nossa geometria plana tradicional aí e eu vou para álgebra. Na álgebra vai ter uma fórmula só, que eu quero que tu carregue agora. Sabe qual que é? Olha só. Então, ó, se a gente fosse escolher uma fórmula para levar sobre a álgebra, tá? Escolhi aqui com carinho, contando quantas vezes cada uma apareceu. Por favor, leve o Bhaskara. Essa daqui é a fórmula de Bhaskara. Serve para tu resolver uma equação do segundo grau. Ou seja, uma equação que o x está elevado ao quadrado, tem x quadrado. Tá? Apareceu isso, tu vai precisar dessa fórmula em algum momento para resolver ela. Memorize ela também, leva ela contigo no seu coração. E agora a gente vai falar de geometria espacial, a 3D. Vamos lá. Então tá. Olha só, o que é uma figura prismática? Uma figura prismática é aquela que você empilha as figuras 2Ds, tá? Então, para um prisma, tu vai criar a área da base vezes a altura. Então, um exemplo de prisma seria um tijolo, porque o tijolo é o empilhamento de vários retângulos. Um cubo é o empilhamento de vários quadrados. Então, para isso, você tem que levar uma fórmula, que é a fórmula do volume do prisma, que ela não está aqui. Porque eu estou selecionando aqui as fórmulas que mais caem para a prova, tá? A fórmula do volume do prisma é essa daqui, ó. A área da base vezes a altura. Repara a diferença com essa daqui, tem um 1/3 na frente, tá? Então, eu quero que você lembre desse 1/3, porque essa daqui é a fórmula do volume do cone e da pirâmide, que aparece bastante, contextualizada no Enem, né? O cone aqui vai ser um pedaço do sorvete, ou vai ser um pedaço de um copo de vidro, né? Você vai ter um 1/3 na frente da fórmula que era para ser do volume do prisma. Então, você vai achar ali a área da base, seja lá o que é a base, multiplicar pela altura, mas você vai dividir por 3. Então, no caso do cone, imagine aí o seu chapéu de aniversário, o cone. A base é um círculo. Você usa a fórmula da área do círculo, que eu acabei de passar para você um pouquinho antes nesse vídeo. Calcula, acha o resultado, multiplica pela altura e multiplica por 1/3. Aí você tem o volume do cone e acabou. Perfeito? É isso. Volume dessas figuras aqui, ó, que vão fechando, a pirâmide e o cone. 1/3 da área da base vezes a altura. Agora, da esfera é o que traz muita confusão também, porque lembra então que a área do círculo é πr ao quadrado? Pois é, dá vontade de falar então que a versão 3D do círculo, que seria a esfera, seria πr ao cubo, né? Mas não é bem assim que a matemática funciona, tá? Aí seria o volume do elipsoide, mas isso nem aparece na prova. O volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Tem esse fator de correção aqui também, ó, 4/3. Assim como o cone e a pirâmide, que são prismas que vão fechando, tem um fator de correção, a esfera também tem, nesse caso é 4/3.
E aí a minha preocupação é que essa dica que eu quero te entregar para você, para te ajudar na prova, para tu tirar mais pontos, tá? Não esquece do fator de correção, 4/3 e 1/3 ali na fórmula, porque se a gente não memoriza isso, a gente não tem como tirar esses números aqui do nada ali no meio da prova, né? Então tá, espero que você tenha gostado aí do vídeo, lembre das fórmulas, pratique elas, escreva no papel, faça silibação, se sibile elas, né? Ou seja, quando você está escrevendo, vai falando elas, porque isso tudo te ajuda a memorizar para lembrar na hora da prova e chegar na alternativa rapidinho. Fechou? Uma boa prova para você. Muito obrigado.